A gente, e aí, como é que estão os estudos nessa quarentena? Então, hoje a gente vai dar uma revisada, né, no que a gente estudou antes da gente parar, né, as aulas presenciais. Então, vou fazer uma breve revisão do que a gente estudou desde o início, né, a partir do conceito de anel. E vou fazer um resumozinho aqui para vocês lembrarem as definições, os teoremas, os conceitos principais, exemplos. E aí nas próximas aulas a gente vai ver o restante do conteúdo, tá certo? Então, para iniciar, né, a gente vai relembrar, né, o conceito de anel, que foi a primeira definição que a gente viu. Então, o que é um anel? Vocês ainda lembram? Então, o anel ele é um conjunto, né, que ele é formado por duas operações, que a gente chama, uma operação a gente chama de soma, né, a gente pode simbolizar com o símbolo da soma. E a outra operação, a multiplicação, que a gente simboliza com esse pontinho aqui. E essas duas operações, elas têm que satisfazer algumas propriedades para que esse conjunto seja um anel. Quais são essas propriedades? É a associatividade da soma, ou seja, a operação soma tem que ser associativa, né? Eu somar o elemento A mais o elemento B e depois somar o elemento C tem que ser igual, né? Tem que dar o mesmo resultado. De eu somar o B com o C e depois somar com o A, para qualquer A, B e C elementos de um anel qualquer. Então, essa associatividade tem que ser válida. Além disso, a existência do elemento neutro da soma também tem que ter, né? Tem que existir esse elemento. Ou seja, dentro desse conjunto A, existe um elemento que a gente representa assim, como se fosse um zero, né? A representação do zero. Mas não é o zero real necessariamente, é um zero que é apenas uma representação. É o zero daquele anel que a gente estiver trabalhando. Então, esse zero, esse elemento neutro da soma, ele é um elemento que somado com qualquer outro do anel vai resultar nesse outro. Ou seja, 0 mais A igual a para qualquer A desse anel, certo? A outra propriedade, a existência do elemento oposto, né? A gente chama de elemento oposto ou elemento simétrico. Então, todo elemento A desse anel, ele tem que existir um outro elemento que a gente representa por menos A, também é só uma representação, esse menos aqui antes, da ideia de oposto, da ideia de simétrico. E o que é o simétrico de alguém, o simétrico de algum elemento? É aquele cara somado com o outro que vai dar o elemento neutro. Ou seja, o A somado com menos A vai dar o zero daquele anel. Então, dois elementos quaisquer que eu tenho dentro do anel, quando eu somo um com o outro, dá o elemento neutro, então significa que um é o oposto do outro. E vice-versa, né? Oposto ou simétrico, a gente chama. E a outra propriedade é a comutatividade da soma. A soma tem que ser comutativa no anel. Ou seja, eu somar o elemento A com o B é a mesma coisa de eu somar o B com o A. Além dessas quatro propriedades, a gente ainda tem mais duas, né? Que é a associatividade da multiplicação e a distributividade. Ou seja, a multiplicação ela tem que ser associativa, né? Assim como a soma é associativa, a multiplicação também é. Eu multiplicar B com C, depois multiplicar o A, tem que resultar na mesma coisa de eu multiplicar o A e o B e depois o C. Esse resultado tem que ser o mesmo. E por último, a gente tem a distributividade, certo? A distributividade, né, também tem que acontecer. A da multiplicação com relação à soma. Então, A multiplicado com a soma a B mais C tem que ser igual a multiplicado com B mais A multiplicado com C. B mais C multiplicado com A também eu posso distribuir. É B vezes A, né? B multiplicado com A, mais C multiplicado com A. Então, se eu tiver um conjunto com duas operações, uma soma e uma multiplicação, que obedeça a essas 6 propriedades, a gente dá um nome específico para esse conjunto. Esse conjunto ele é chamado de anel. E aí a gente tem outros anéis, né, com mais propriedades. Por exemplo, se a multiplicação for comutativa. Aqui, ó, a multiplicação não é comutativa, para ser anel não precisa. Mas se de repente eu tiver um anel onde a multiplicação é comutativa, então eu já chamo aquele anel de anel comutativo. Eu já tenho uma propriedade a mais. Certo? Pronto, então
Agora, se a gente tiver, por exemplo, um anel, né, que ele possua o elemento neutro da multiplicação, certo? Além dessas 6 propriedades, né, digamos que esse anel ele possui um elemento neutro da multiplicação. Quando isso acontece, a gente diz que ele é um anel que ele possui uma unidade ou uma identidade, né? É um anel que possui identidade ou unidade, certo? Essa unidade do anel ou identidade, né? A gente representa pelo 1, tá? 1, aí a gente coloca embaixo um Azinho para dizer que é a identidade do anel A, 1 de A, a gente representa. Nem todo anel possui isso, mas pode ter anéis que eles tenham essa propriedade de possuir o elemento neutro, isso aqui é o elemento neutro da multiplicação, certo? Então, quando tem esse anel que possui esse elemento neutro, eu chamo esse elemento neutro de unidade ou identidade do anel, e a gente representa pelo 1 de A. Então, para ser anel, basta satisfazer essas 6 propriedades, mas eu posso ter um anel que tem, além dessas 6, o elemento neutro da multiplicação, que a gente chama anel com unidade ou anel com identidade, e posso ter também um anel comutativo, né, que é como eu falei, quando existe a comutatividade da multiplicação, certo? Ou seja, quando A multiplicado com B for igual a B multiplicado com A. Quando isso acontece, ele é chamado de anel comutativo. Então, eu posso ter esse anel comutativo, posso ter esse anel com o elemento neutro da multiplicação e posso ter as duas coisas também. Tem anéis que tem, além dessas 6 propriedades, ainda tem essas duas, certo? Então, aqui alguns exemplos de anéis, né, mais comuns, mais trabalhados, mais comuns para vocês. O anel dos inteiros, né, que é o conjunto dos inteiros com a operação que a gente conhece, a operação usual de soma e a operação usual de multiplicação de inteiros. Esse conjunto, ele é um anel porque ele vai satisfazer todas essas 6 propriedades. Além dessas 6, será que ele satisfaz essas duas também? Satisfaz, né? Porque nos inteiros a multiplicação é comutativa e ele também possui o elemento neutro da multiplicação, que é o nosso número 1, certo? Outro exemplo de anel, né? O anel Zn, que a gente já estudou lá quando a gente viu a parte de grupos. A gente estudou o grupo Zn. Então, o que é o grupo Zn? Né? Formado pelas classes laterais, né? De 0 barra até n-1 barra. Com a operação de soma de classes e a multiplicação de classes, que a gente já definiu. Então, quando eu defino esse conjunto com a soma de classes laterais, né? Classes de resíduo módulo n, né? Classe de resíduo módulo n, ou seja, o que é o 0 barra? São todos os inteiros, né, que deixam resto 0 na divisão por n. O que é a classe 1 barra? São todos os inteiros que deixam resto 1 na divisão por n, e assim sucessivamente. Então, esse conjunto formado por essas classes, com a soma e a multiplicação que a gente já definiu lá na parte de grupos, ele também vai ser um anel, ele vai satisfazer todas essas 6 propriedades, e além dessas 6, ele também vai obedecer essas duas, ele também vai ser um anel comutativo e ele também vai ter o elemento neutro da multiplicação, que é a classe 1 barra, certo? Esse anel aqui, quem é? Esse anel é o anel formado pelas matrizes quadradas, né? N por N, a gente representa assim. Com entradas reais, né? Nesse caso, estou considerando as entradas, ou seja, os números das matrizes sendo números reais. Então, esse conjunto de matrizes quadradas N por N também vai formar um anel. Vai obedecer todas essas condiçõezinhas aqui. Será que esse anel vai obedecer essas duas? Nesse caso das matrizes, não vai obedecer necessariamente a comutatividade, né? Porque nas matrizes a multiplicação nem sempre é comutativa. Então, ele não é, em geral, um anel comutativo. Vai ter alguns tipos específicos, mas nem todas, né? Então, ele não, em geral, as matrizes quadradas N por N não vai ser um anel comutativo. E o elemento neutro da multiplicação existe? Sim, que é a matriz identidade, né? A matriz identidade, quando eu multiplico por qualquer outra matriz, vai resultar na outra.
Então, vai ter o elemento neutro da multiplicação. Outro anel conhecido para a gente, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos. Então, aqui são exemplos mais comuns que a gente trabalha, né? De anéis mais comuns para vocês, que vão obedecer todas essas condições aqui, tá certo? Então, aqui a gente viu agora uma breve revisão, né, do conceito de anel e de alguns exemplos mais comuns de anéis, ok? A gente vai definir a diferença em um anel, né? Como é a diferença entre dois elementos dentro de um anel qualquer. Então, digamos, eu tenho um anel A, né, qualquer, e eu tenho um elemento A e um elemento B dentro desse anel A. Então, o que é a diferença A menos B? Então, A menos B nada mais é do que uma soma, ou seja, é o elemento A, né? O elemento A somado com o simétrico ou o oposto de B. Então, fazer a diferença entre A e B, né? A menos B nessa ordem, é somar o elemento A com o oposto de B. E aqui são algumas propriedades, né? Resumidas, 6 propriedades, que valem em um certo anel, né? Em um anel qualquer. Que propriedades são essas? Essa primeira, A multiplicado pelo zero do anel, que é o elemento neutro da soma, que a gente já viu, que a gente apresenta pelo zero. Então, o A multiplicado por esse zero é sempre zero. Assim como o zero multiplicado por A também é sempre zero. Então, qualquer elemento do anel multiplicado pelo zero, que é o elemento neutro da soma, sempre que eu fizer essa multiplicação vai resultar no zero. A multiplicado por menos B, ou seja, A multiplicado pelo oposto de B. Isso é a mesma coisa do oposto de A multiplicado por B. E isso é a mesma coisa do oposto de A vezes B. Ou seja, A multiplicado por menos B é igual a menos A vezes B, que é igual a menos o produto A vezes B. Então, sempre que tiver essa simbologia desse menos antes, esse menos indica o oposto daquele elemento, né? Então, estou dizendo, por exemplo, que o oposto de AB, do produto AB, é tanto esse elemento como esse, que eles são iguais, certo? Ou seja, o oposto de A multiplicado com B é o oposto de AB e é também A multiplicado pelo oposto de B. Então, essa propriedade está dizendo isso. Isso aqui lembra pra gente aquela regra dos sinais que a gente estuda no ensino médio, né? Que a gente, quando multiplica mais com menos, resulta em menos, né? Menos com mais também resulta em menos. Aquela regrinha de sinais da multiplicação. Assim também como essa terceira. Menos com menos na multiplicação, né? A gente estuda lá no ensino médio que dá mais. Acho que lá no ensino fundamental, né? Então, aquelas regrinhas dos sinais, elas são consequência dessas propriedades aqui que são válidas em um anel qualquer. Como lá a gente estuda, né, nos inteiros, a gente estuda nos reais, então essas propriedades valem porque a gente, na verdade, vale um anel qualquer. Então lá a gente está só particularizando alguns casos específicos de anéis, né, nos inteiros ou nos reais, nos racionais, enfim, no conjunto que a gente estiver trabalhando lá, que todos são anéis. Outra propriedadezinha aqui, A multiplicado com a diferença B menos C. Então, vale a distributividade aqui também na diferença. A gente já viu que em qualquer anel a distributividade é válida, né? Quando eu tenho uma soma aqui. Então, quando eu tiver a diferença, também vale essa distributividade. A multiplicado com B menos C é A multiplicado com B menos A multiplicado com C. E aqui a gente tem essas 5 e essas 6, só que essas 5 e essas 6 são válidas para um anel que possui a unidade, que a gente chama, né? Unidade ou identidade. O que é essa unidade ou identidade que a gente falou? É o elemento neutro da multiplicação. Então, se tiver um anelzinho A, que ele tem um elemento neutro da multiplicação, que a gente apresenta pelo 1, né? 1 de A, então são válidas essas duas propriedadezinhas aqui, ó. Menos 1 multiplicado por A vai resultar em menos A, ou seja, o oposto de A. Menos 1 multiplicado por menos 1 vai resultar no 1. O oposto do 1 multiplicado pelo oposto do 1 vai resultar no 1, certo? E aqui a gente tem a definição de subanel. O que é um subanel? É um subconjunto de um anel A, né? É um S que a gente está representando, que está contido em A. Só que ele não é um subconjunto qualquer. Além dele estar contido, ele tem que obedecer essas 3 propriedades. O zero do meu anel, né, o zero de A, tem que estar em S. Né? Digamos, eu tenho um anel A aqui
tem um S aqui dentro, que é um subconjunto, então esse zero tem que estar aqui dentro desse S, ele não pode estar aqui fora, né? Então a primeira condição é essa. Segunda condição, se eu tiver dois elementos dentro de S, quando eu faço a diferença entre eles, permanece dentro de S. A gente diz que ele é fechado para essa operação, né? A operação de subtração. Ou seja, se eu pegar um A, pegar um B dentro de S, quando eu faço a diferença, né? Ou seja, o A menos B permanece dentro de S, né? Não cai aqui fora. E também isso vale para a multiplicação. Se eu pegar dois elementos de S, quando eu multiplico, continua dentro de S. Então, se eu tiver um subconjunto de um anel A que tem essas três propriedades, ele tem um nome específico que a gente chama de subanel do anel A, certo? Agora vamos ver um exemplo, né, de subanel. Um exemplo básico de subanel. 3e, então a gente vai mostrar que 3e é subanel dos inteiros z. O que é 3e? 3e, que a gente simboliza, não sei se vocês lembram, são os múltiplos de 3, tá? O conjunto formado por todos os múltiplos de 3. Quando a gente simboliza n, né, um nzinho aqui qualquer vezes z, nz, significa os múltiplos daquele n, certo? Então, os múltiplos de 3. Então, para ser subanel, o que é que tem que obedecer? Primeiro, o zero do anel tem que pertencer a esse conjunto, né? Quem é o zero do meu anel? O meu anel é os inteiros. Então, o meu zero dele é o zero que a gente conhece, né? O zero dos inteiros. O zero dos inteiros está aqui dentro? Pertence a esses múltiplos de 3? Sim, porque para ser múltiplo de 3, basta ser escrito como 3 vezes algum inteiro. Então, 3 vezes 0, né? Ó, 3 vezes 0... a gente sabe que é zero. Então, significa que o meu zero dos meus inteiros, que é esse aqui, ele pode ser escrito como 3 vezes alguém. Então, como isso acontece, o meu zero do anel Z, no caso, pertence a esse conjunto 3Z. Porque para pertencer a 3Z, tem que ser múltiplo de 3. Ou seja, tem que ser possível escrever ele como 3 vezes alguém. Como eu consegui alguém que multiplicado por 3 resulta no zero, que é o próprio zero nesse caso, então esse meu zero pertence a 3z. Primeira propriedade, ok. Segunda propriedade, eu pego dois elementos desse conjunto, desse subconjunto de Z, e eu faço a diferença entre esses dois elementos, arbitrários, claro. Se essa diferença continuar aqui dentro desse conjunto, então obedeceu à segunda propriedade, né? Então eu vou pegar dois elementos arbitrários, vou chamar um de A e outro de B, dentro do conjunto 3Z. Bem, se eles estão nesse conjunto 3Z, eu estou dizendo que o A e o B são múltiplos de 3. Então, eu posso escrever o A como sendo 3 vezes um certo K, por exemplo, onde esse K é inteiro. E eu posso escrever o meu B como sendo 3 vezes um certo Qzinho, Q sendo inteiro. Aí eu faço a diferença entre eles, A menos B. A gente viu há pouco tempo como é definida a diferença entre dois elementos em um anel qualquer. Então essa diferença, né, vai ficar 3K menos 3Q. Isso eu posso usar a distributividade, né, que é aquela propriedade que a gente viu anteriormente, a distributividade quando eu tenho a subtração aqui. Então vai ficar 3 vezes K menos Q. Esse K menos Q é um inteiro, né? Isso aqui pertence aos inteiros. Então, eu estou dizendo que A menos B está sendo escrito como 3 vezes um certo inteiro. Então, significa que A menos B vai pertencer a esse conjunto 3Z. Porque eu consegui escrever esse número A menos B como 3 vezes alguém. Ou seja, como um múltiplo de 3. Então, eu estou dizendo que A menos B pertence a 3Z. Então, segunda propriedade para ser subanel, ok também. Tá faltando a terceira. Vamos fazer aqui no cantinho. Terceira propriedade. Como é a terceira? Vou fazer o produto de dois elementos. Eu pego dois elementos aqui dentro, que eu posso pegar o próprio A e o B daqui, que eu já escrevi, e eu faço o produto entre eles, A vezes B. Nesse caso aqui, quem vai ser o A vezes B? Vai ser 3K multiplicado por 3Q. Quem é essa multiplicação? Aqui fica um pouquinho apertado, mas vai dar pra... Quem é essa multiplicaçãozinha?
3K vezes 3Q, eu posso escrever como 9K vezes Q. Ou então eu posso escrever assim, 3 vezes 3KQ. A mesma coisa, certo? Então, eu estou dizendo que A vezes B está sendo escrito como 3 vezes esse inteirozinho aqui. Isso aqui é um inteiro? É, aqui é inteiro, aqui é inteiro, aqui é inteiro. Essa multiplicação toda resulta num número inteiro. Então, se eu conseguir escrever esse A vezes B como 3 vezes um certo inteiro, eu estou dizendo que A vezes B é múltiplo de 3. Então, significa que A vezes B pertence ao conjunto 3Z. Então, o que é que eu mostrei? Que o zero do anel, que é o zero dos inteiros, pertence a 3Z. Mostrei que dados dois elementos em 3Z, né, dentro desse conjunto, a diferença desses dois elementos pertence a 3Z e o produto também pertence. Então, se eu mostrei isso, eu mostrei que